No coração implacável do deserto do Kalahari, onde o horizonte se dissolve em um mar dourado de areia e arbustos espinhosos, a vida desafia o impossível. Com seus 900 mil quilômetros quadrados, este vasto território atravessa a África do Sul, Namíbia e Botsuana, esculpindo um cenário de extremos. Sob um sol abrasador e um céu infinito, cada criatura aqui é um testemunho de resiliência. Neste reino árido, apenas os mais fortes e engenhosos triunfam. Dos predadores furtivos às presas ágeis, cada movimento é calculado, cada sombra oferece um refúgio fugaz. Entre as dunas e savanas ressequidas, a sobrevivência se desenha em um equilíbrio frágil, onde a adaptação é a única garantia de vida. Ao longo desta jornada, revelamos os segredos de um ecossistema fascinante, onde cada detalhe conta uma história de resistência e astúcia. Aqui, sob o olhar atento da natureza, a luta pela existência se desenrola como um espetáculo implacável e grandioso. No Kalahari, os leões reinam absolutos, soberanos de uma terra implacável. Moldados pela adversidade, esses predadores imponentes dominam a arte da sobrevivência com uma combinação de força implacável e estratégia meticulosa. Sob o sol escaldante, eles encontram refúgio nas raras sombras das acácias, onde repousam enquanto aguardam o cair da noite para retornar às caçadas. Quando o crepúsculo da noite se instala, o Kalahari se transforma. Os leões emergem da penumbra, movendo-se com precisão silenciosa. Em uma coreografia letal, os bandos cercam suas presas, aproveitando-se da vegetação esparsa e da escuridão para se aproximar sem serem notados. A cooperação define seu sucesso. Uma caça bem-sucedida significa não apenas saciar a fome, mas garantir a sobrevivência da alcateia. Seus alvos são diversos: gnus, zebras, ágeis impalas e resistentes oryx. A adaptação às condições extremas do deserto é sua maior arma e cada membro tem um papel vital. As leoas lideram as perseguições, astutas e velozes, enquanto os machos protegem o território, prontos para enfrentar qualquer desafio. No Kalahari, a sobrevivência não é apenas uma questão de força, mas de união e resiliência.
Enquanto os leões reinam com poder e trabalho em equipe, aqui, um predador solitário se esconde entre sombras e folhagens, aguardando o momento perfeito para atacar. Entre sombras e galhos retorcidos, a silhueta furtiva do leopardo se funde ao ambiente. Mestre da emboscada, ele se move em silêncio absoluto, aproveitando cada ondulação da vegetação do Kalahari, se esgueirando até sua presa. Com músculos tensos e olhos fixos no alvo, ele avança sem ser notado. Então, em um instante preciso, a explosão de poder. O ataque é rápido, letal e irrefutável, e quando a poeira baixa, a presa já está imóvel. Mas a caça não termina ali. O leopardo usa sua força imensa para erguer o peso do próprio triunfo, arrastando-o para as alturas. No refúgio seguro das copas, o despojo fica a salvo dos ladrões da savana, garantindo sua sobrevivência em um território onde apenas os mais astutos prevalecem. Deixando para trás a grandiosidade dos leopardos, a visão se fixa na elegância veloz das chitas. No coração árido do Kalahari, onde a vegetação escassa revela mais do que esconde, esses felinos apostam tudo em sua arma suprema, a velocidade. Com músculos esculpidos para o movimento, a chita desliza pela savana, sendo capaz de atingir 100 km por hora em poucos segundos. Mas essa explosão de energia cobra seu preço. O calor gerado pelo esforço extremo exige pausas forçadas, onde cada corrida é um equilíbrio delicado entre força e exaustão. O amanhecer e o entardecer tornam-se aliados essenciais. Nessas horas de sombras alongadas, quando gazelas e impalas se movem sem pressa, a chita se esgueira com precisão. E o momento certo chega em um piscar de olhos. A perseguição começa. Um espetáculo de potência e estratégia, onde cada segundo pode definir o destino do caçador e da presa. De quem continua a viver ou de quem há de perecer. Deixando para trás a velocidade e astúcia das chitas, mergulhamos na energia pulsante dos cães selvagens africanos. No implacável Kalahari, esses ágeis caçadores se destacam pela impressionante resistência e pela precisão implacável de sua estratégia de caça em grupo. Sob o sol abrasador, a matilha se lança em uma perseguição incansável.
Unidos por uma comunicação impecável, cada movimento é coordenado, cada membro desempenha um papel. O cerco se fecha e a presa cede à exaustão. Mas a matança não é apenas sobre sobrevivência individual, é um pacto social. A carne conquistada é repartida, alimentando desde os caçadores até os filhotes famintos, reforçando laços e garantindo a força da alcateia. Neste mundo árido e implacável, a verdadeira arma dos cães selvagens não são garras ou presas afiadas, mas a unidade e a cooperação. Uma força coletiva que transforma a vastidão do deserto em seu domínio. No coração do deserto implacável, uma força ancestral se move. Os elefantes do Kalahari, os arquitetos da terra árida. No vasto oceano de areia e espinheiros retorcidos, essas majestosas criaturas dominam a paisagem, moldando o ambiente com sua presença imponente. Com corpos colossais e uma memória que atravessa gerações, eles percorrem distâncias inimagináveis, guiados pelo instinto e pela experiência das matriarcas. Suas trombas, verdadeiras extensões de força e destreza, vasculham o solo ressequido, cavando leitos de rios extintos até revelar as preciosas reservas ocultas sob a terra. Cada gesto é uma lição para os mais jovens, que aprendem desde cedo a decifrar os segredos da sobrevivência. Mas sua influência vai muito mais além. Ao derrubar árvores e abrir clareiras, eles criam novos refúgios para outras espécies, garantindo que a vida siga seu curso naturalmente. No coração da manada, laços profundos mantêm o grupo unido, onde o matriarcado dita as regras e protege os mais frágeis, perpetuando a história desses gigantes no deserto do Kalahari. No rastro dos gigantes da savana, a poeira se ergue para revelar uma presença ainda mais imponente, o rinoceronte negro. Sua pele espessa e enrugada, marcada pelo tempo e pela poeira, conta a história de um sobrevivente. Solitário e de temperamento imprevisível, ele percorre o território com passos firmes, atento a cada sombra que se move ao seu redor. Entre os espinhos e galhos retorcidos, a sua dieta se compõe de folhas duras e arbustos resistentes, processados por um sistema digestivo altamente adaptado às condições desafiadoras do Kalahari. O calor abrasador impõe um ritmo cadenciado e a conservação de energia torna-se essencial.
Durante o dia, ele repousa sob a rara sombra das acácias secas, emergindo ao cair da noite, quando o frescor permite deslocamentos mais longos. No silêncio do Kalahari, sua presença impõe respeito. Poucos ousam cruzar seu caminho, e quando o fazem, são recebidos por uma postura rígida e ameaçadora. A força bruta e a determinação esculpem sua sobrevivência, fazendo do rinoceronte negro um dos maiores e mais formidáveis guardiões do Kalahari. Na imensidão dourada do Kalahari, sob o sol abrasador, deslocam-se silhuetas esguias que cortam a paisagem árida com elegância. São os Oryx, os mestres da sobrevivência no deserto. Suas longas pernas os conduzem incansavelmente pela vastidão, em uma jornada constante por alimento. Cada passo ressoa na areia quente, enquanto suas narinas filtram o pó do deserto, protegendo-os das rajadas de vento impiedosas. Adaptados ao extremo, esses antílopes extraem a umidade necessária das plantas resilientes que encontram, permitindo-lhes resistir por longos períodos sem uma única gota d'água. No topo de suas cabeças, chifres longos e afiados se erguem como lanças naturais, prontos para defender o rebanho contra predadores e rivais. Entre sombras fugidias e o brilho intenso do sol, o Oryx se move com destreza, símbolo vivo da resistência ao deserto. Dos Oryx, a jornada nos leva aos Gnus, cuja resiliência é desafiada a cada ano em uma migração épica. Seguindo o rastro das chuvas sazonais, imensas manadas cruzam a paisagem árida, avançando incansáveis em busca de pastagens frescas. O número expressivo protege contra predadores, mas a travessia impõe riscos implacáveis. Emboscadas de leões e ataques furtivos de leopardos fazem parte do percurso. A sobrevivência depende da coordenação precisa e do instinto de seguir o líder, um balé sincronizado que transforma essa migração em um dos espetáculos mais grandiosos do Kalahari. Sob o sol escaldante do deserto, pequenas silhuetas movimentam-se com destreza. Os suricatos são mamíferos pequenos, mais ágeis e vigilantes, que vivem em grupos coesos, onde cada indivíduo tem um papel vital na estrutura do grupo. Enquanto alguns escavam incansavelmente em busca de insetos, aranhas e pequenos répteis, outros assumem a função de sentinelas, atentos a qualquer sinal de perigo.
A rede subterrânea de tocas oferece refúgio contra os predadores e alívio do calor abrasador. Nessa intricada sociedade, a comunicação é constante, transmitindo alertas e coordenando movimentos. A estrutura hierárquica mantém a ordem, garantindo que cada gesto, cada olhar e cada som fortaleçam o elo que sustenta a sobrevivência desses notáveis habitantes do deserto. No coração do implacável Kalahari, cada criatura, de predadores astutos a presas velozes, revela uma resiliência extraordinária. Em meio a um cenário de extremos, onde a sobrevivência exige astúcia e adaptação, a vida se reinventa a cada instante. Sob o sol inclemente e as noites gélidas, cada movimento é calculado. Cada escolha pode ser a diferença entre a vida e a morte. Estratégia e cooperação moldam o destino dos habitantes desse vasto deserto, onde cada dia é um novo capítulo no épico da natureza. No Kalahari indomável, a batalha pela sobrevivência se desenrola como um espetáculo grandioso de resistência e engenhosidade. Sabendo as histórias.